sentimento de incapacidade. Quem não já passou por isso? Muitas das vezes uma frase, só uma frase, é capaz de paralisar a pessoa uma vida inteira, até o momento em que ela decide mudar a sua história. No episódio do nosso podcast Além do Espelho, hoje nós vamos falar sobre isso. E eu estou aqui com a Luziane. Gente, hoje tem uma história extraordinária para contar. E talvez você do outro lado vai se identificar com ela. E eu estou aqui com a Luziane, que abriu as portas da casa dela hoje, que você vai conhecer um pouquinho, para falar da história dela. Gente, nós vamos mostrar um ateliê tão bonitinho, que vai incentivar a sua vida. Mas antes disso, eu quero perguntar: quem é a Luziane? Se apresente para quem está te assistindo hoje. A Luziane, ela tem 49 anos de idade, bem vividos. Hoje eu sou casada há 31 anos com o Sérgio, um grande amor da minha vida, amor de adolescência. Temos um casal de filhos, tem um genro maravilhoso que também faz parte, né, da família, e ganhei um filho também. E tem um casal de netos. Sou cristã e feliz. Além disso, eu sou uma pessoa confiante. Sou uma pessoa que, além de sentir corajosa, mas tenho também medos. Eu tenho momentos de fraquezas também. E muitas das vezes eu mesmo me via me cobrando. Eu deveria ser forte o tempo todo. E não é bem assim que a gente tem que ser na vida. Ser forte o tempo todo, mostrar toda a perfeição, mostrar muitas das vezes quem não somos de fato. E eu fui descobrindo isso ao decorrer do tempo. Que eu também posso falhar, que eu também posso ter medo, que eu também posso desistir, né? Mas eu preciso saber que o desistir não é a última opção. O desistir é um fracasso. Um fracasso que leva a pessoa a enxergar novas possibilidades. É como se fosse um degrau. Quem nunca fracassou na vida? Todos nós já falhamos, já erramos. E a pessoa que ela tem sabedoria, ela consegue pegar aquele fracasso, aquela derrota, aquela falha e construir algo em cima. Quantos de nós não sentimos esse peso, essa cobrança interna dentro de nós? De ter que dar conta de tudo, de nunca poder errar, de não falhar, de sermos bons o tempo inteiro. Quantas vezes você já se sentiu assim ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida? Muitas das vezes, Daiane. Muitas das vezes eu me via presa em ser uma mulher perfeita, uma esposa perfeita, uma mãe perfeita, uma boa serva de Deus perfeita, né? Eu tinha minhas atividades na igreja e eu tinha que ser perfeito. Que peso, né? Muito peso. Ser perfeita é uma palavra. E isso foi me desgastando, sabe? O tempo que eu... E não foi pouco tempo, foram muitos anos. Eu tentando ser essa perfeita, porque eu sou esposa de pastor, então eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso mostrar minhas fraquezas, não posso mostrar o meu momento. Então isso foi me trazendo muito transtorno. E eu não tinha essa ideia, essa imaginação que eu poderia sofrer as consequências anos depois. E aí veio à tona justamente todos esses encargos pesados sobre a minha vida de querer ser perfeita. E sendo que eu me acho perfeccionista. Eu sou muito detalhista, então isso... E quais consequências disso tudo? Quando foi que você começou a perceber que você estava nesse loop, né? Dessa coisa de ser perfeito o tempo inteiro? Quando foi que você começou a perceber isso? Custei perceber, porque eu queria ser. Eu estava tão ali envolvida, e isso já fazia parte da minha vida, que até então eu não enxergava. Eu não enxergava isso, mas quando, infelizmente, a gente só consegue enxergar certas coisas quando a gente começa a ver que a gente vai sofrendo as consequências, a gente vai enfraquecendo ali mesmo, não querendo, a gente vai enfraquecendo. E um detalhe, né, que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje, você tem um ateliê. Sim. E você mencionou toda a sua dificuldade para começar a colocar a mão na massa, a expor o seu trabalho. E você acha que essa cobrança de ser boa em tudo, dar conta de tudo, te impediu de romper naquilo que você ama fazer? Olha, por eu ser muito assim detalhista e perfeccionista, as pessoas mesmo via isso em mim, elas mesmo falavam, né, que eu era muito perfeccionista, muito detalhista, e de fato
Realmente eu pegava aquilo e eu achava, porque quando se eu errasse um pontinho, eu tinha que desfazer tudo que eu fiz, todo o trabalho que eu fiz, sendo que eu estava vendo, não era nenhum defeito, mas eu achava que as pessoas iam ver aquilo e eu refazia todo o trabalho porque para mim não estava perfeito. Então isso é perda de tempo, é, É uma dor, né? É um sofrimento, porque você não conseguia. é uma escravidão, porque isso atrapalha em todas as áreas. Todas as áreas. E quanto ao meu ateliê, você mencionou, né, isso trouxe para mim. Eu descobri isso, na verdade eu venho de uma família de artesãos, né? Minha mãe conta que o pai dela era sapateiro, mexia com várias coisas no sentido no couro, fez o sapato dela de casamento. Nossa. Depois veio, né, aí tem os filhos, que um mexia com estofados, tinha fábrica de sofá. Isso veio passando para os netos. Eu acho que eu vim desse mundo aí dos artesãos. E eu lembro, ô, Daiane, que quando eu era criança, eu fazia as roupinhas das minhas bonecas. E eu fui crescendo com essa ideia de costura. Eu acho que eu fui bem amiga da linha e da agulha. E até hoje, né, estou ligada a elas. E fiz o enxoval do meu filho, lençol, essas coisas, né, com a máquina doméstica da minha mãe. Depois que eu aprendi, que eu entrei no mundo das bolsas, eu acho que foi ali um refúgio para que eu queria sair daquele mundo que eu vivia de presa em minha volta. Eu queria dar uma fugida e conhecer outras áreas, ter outras ocupações, né, para sair um pouco daquela rotina do meu dia a dia em relação à igreja, em relação até mesmo à família, que é um desgaste muito grande, né, filhos e tudo mais. Mas eu não estava sabendo lidar com as situações, eu tive momentos muito assim de querer desistir até da própria vida. Até da própria vida. Muitas das vezes eu desejei, muitas das vezes não. Esse fato que eu vou te contar agora, chegou uma época da minha vida, mais ou menos mais de 10 anos atrás isso, eu cheguei para uma amiga e falei, eu queria tanto ficar doente, para eu ficar internada, para eu ter que fugir dos meus problemas, das minhas responsabilidades. E eu cheguei para ela e falei isso, eu queria ficar doente. Eu queria ficar internada para eu não ter mais meus compromissos. Porque eu tinha os compromissos, eu achava que se eu largasse um deles em relação à igreja, Deus iria cobrar de mim. Então eu carreguei isso por muitos anos. A gente cresceu, né, no berço evangélico. Desde meus 2 anos de idade, né, eu sirvo o Senhor e eu tenho gratidão, sou feliz por ser uma serva do Senhor. Nunca saí da igreja. E chegou um ponto da minha vida que eu desejei ficar doente, ir para o hospital e ficar vários dias internada. Para quê? Para correr dos meus compromissos. E a pessoa que eu falei isso, ela falou bem assim, para de bobeira, para de pensamentos assim, porque seu esposo tá aí, bonitão, né? E eu não me importava com aquilo. Ela falava isso, tipo, eu não me importava com isso. E de fato, eu não me importava de meu esposo cair, né, casar com outra pessoa, eu não me importava, eu queria era fugir da realidade que estava sendo um peso, um fardo da minha vida. Será que você estava realmente querendo fugir dos compromissos, igual você falou? Ou você estava querendo fugir da dor que você carregava há muitos anos na sua vida? Então, como eu tomei esse conhecimento, né, depois que eu comecei a fazer a terapia, e eu descobri que essas coisas a gente carrega desde lá de trás. Eu não tinha essa noção, não sabia que era assim. Que eram sentimentos que já estavam dentro de mim, né, e coisas negativas que eu carregava, eu não sabia que isso podia refletir ao longo dos anos. E eu fui aprender isso depois. Olha, a maioria das pessoas passa por isso. Você não está sozinho. Quem nunca ouviu uma frase que você não vai ser ninguém, você não vai chegar a lugar nenhum, você é burro, não sabe o que está fazendo, precisa aprender mais, fulano é melhor do que você, por que você não fez isso? Todos nós carregamos algo dentro de nós até descobrir e decidir mudar. Só que enquanto não há essa descoberta, existe uma luta diária dentro de cada um de nós, mesmo que inconscientemente, sofrendo e carregando um fardo. Esse é o fardo. Vem a religiosidade, que você acredita que eu tenho que estar perfeito em tudo, senão até Deus vai te castigar. E, gente, a palavra de Deus diz que se o Pai, ele é capaz de dar bons presentes ao Filho, quanto mais Deus em nossas vidas. Então, o que Deus quer para nossas vidas é que nós possamos viver com autenticidade. Nós somos criados e forjados para viver a nossa própria identidade.
Deus não te chamou para a mesma coisa que me chamou. E aonde Ele trabalha? Não. Nas nossas dores. O quanto que disso tudo que você viveu até hoje modificou na sua vida, que você está começando agora a dar uns passos em próprio de você mesmo, no seu autocuidado, no seu amor próprio, começando a olhar para o seu casamento, para os seus filhos de uma maneira diferente, talvez até mesmo ali na TV, começando a trabalhar de uma maneira diferente. Interessante disso, Daiane, que eu carreguei muitos anos, né, esse fardo nas minhas costas em relação a casamento, né, de querer ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa serva de Deus. Eu achava que a minha salvação viria de cargo, que Deus dependia de mim pra, na igreja fazendo alguns trabalhos, senão ele não ia ficar satisfeito comigo. Então a gente carregou por muitos anos essa situação, essa ideia, né, na cabeça. Mas hoje, graças a Deus, a terapia, ela me ajudou muito a enxergar a situação com mais leveza. Não é isso que a gente cresceu aprendendo isso, imaginando isso, idealizando isso daí, né? E hoje eu já tenho outras visões, outros pensamentos. Eu me preocupava muito com as opiniões das pessoas. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, o que que as pessoas vão achar de mim? O que que eles vão pensar de mim? Eu me preocupava muito com o outro, no que as pessoas iriam achar de mim. E hoje não, hoje a gente precisa viver para nós mesmos, cuidar, ter mais preocupação conosco mesmo, ter mais compromisso, nos amar mais. E isso me ajudou muito, a terapia me ajudou bastante a enxergar essas coisas. E algo também que aconteceu, que eu percebi, como eu fui sempre uma mulher ativa, eu percebi que eu estava procrastinando. Hoje eu falo essa palavra procrastinar porque eu procurei conhecer o que é procrastinação, porque estava acontecendo coisas na minha vida que eu não estava sabendo de onde estava vindo. Então, devido a todos esses fatos que eu carreguei, sem ter conhecimento, eu achava que era até normal o ser humano passar isso na vida, e eu me vi ali, falei, gente, eu não sou assim. Eu nunca tive uma preguiça assim, crônica. Eu preciso procurar saber por que, da onde está vindo essa preguiça. Mas hoje eu conheço que não é preguiça, é procrastinação. É aquilo que a gente quer fazer, você até se vê fazendo, mas você não vai, você não reage. Infelizmente, essa semana aconteceu isso. A procrastinação. Né, essa semana. Eu me programei toda a semana passada para colocar tudo em ordem e eu dei lugar à procrastinação. Estou falando aqui porque é a realidade e eu acredito que acontece com muitas das mulheres. E então isso traz para gente um desgaste mental, traz para gente um estresse, porque você não quer viver aquilo dali, mas você acaba vivendo. E aproveitando já o gancho, o que você acha que te fez procrastinar? Porque a procrastinação, ela é um externo da dor. Ela evita você sentir algo. Por exemplo, você sabe que você vai se sentir triste depois de fazer aquilo. Você evita de fazer. Aí você sabe que você vai talvez falar para 1 milhão de pessoas aqui. Aí você evita fazer as coisas com medo de chegar ao resultado final. O que você acha que te fez? Hoje eu sei que é procrastinação, não é preguiça. Por quê? Eu me deparei com uma situação porque eu quis saber o porquê que estava acontecendo isso, esses atrasos na minha vida, por eu não ter esse perfil de preguiça. Né? E então, tem mais ou menos uns 6 anos atrás, que eu me deparei, eu mesma me perguntei, falei, como assim? Você não é assim. Você sempre foi uma mulher empenhada, né, das coisas tudo direitinho, pegava as coisas e resolvia. E hoje eu estava me vendo assim, sempre tipo empurrando com a barriga, na frase popular, empurrando com a barriga. E quando eu me deparava, e quando eu tentava me levantar, me erguer e para fazer acontecer aquilo que eu tinha projetado, não acontecia. E foi onde que eu peguei e falei, não, tem um negócio errado. Tem um negócio errado, eu preciso procurar isso. E quando eu tentava fazer algo, eu tinha que parar para atender outras coisas, para fazer outras coisas. E aquilo ali foi me desmotivando. Foi me desmotivando, eu fui perdendo as forças e isso está durando por um longo tempo. E ainda estou nesse processo ainda de libertação emocional. Ou seja, você sempre deu conta de tudo, de todos. E aí quando ela vai dar conta de você, talvez você achava que seria interrompida mais uma vez, para dar conta de outra pessoa, e aí não fazia. Uma experiência que eu tenho, que ocorreu comigo esse mês ainda,
estava fazendo a terapia, né? E muitas das vezes a gente acha que o milagre vai acontecer da noite para o dia. Você está fazendo terapia, então você acaba esforçando aquilo que não é para você esforçar, é para você deixar acontecer passo a passo. E eu já achava que eu estava livre, né, do estresse, da impaciência. E como esse mês de agosto eu perdi um ente querido da família, até aquele momento ali eu estava boa, assim, conseguindo pensar calmamente, resolver as situações calmamente, sem mexer no meu psicológico. Não conseguindo controlar, na verdade. Exatamente. Mas eu me deparei numa situação que eu vi que faz parte do processo, aonde eu voltei a velha Luziane, digamos assim. Aquilo que eu estava fazendo, aprendendo e colocando em prática, naquele momento ali, até um ponto, eu estava me controlando, né, me reeducando para eu não ter certas atitudes. Porque, Daiane, eu sempre, mesmo que eu fosse uma pessoa estressada, impaciente, e queria tudo ali no meu tempo, dentro de mim ardia uma vontade de querer ser uma mulher elegante. Não elegância assim na forma de vestimenta, né, no exterior, mas no interior. Queria saber me posicionar, saber ouvir, saber entender a cabeça das pessoas. Então, eu sempre tive esse desejo. Eu queria ter um equilíbrio, ser a perfeita. Exatamente. Perfeita, olha só a palavra, tem um perfeito equilíbrio. Se a pessoa falasse comigo em um tom agressivo ou abusivo, olha a casa de paisagem, eu já ficava irritada, já dava logo as pedradas, ali eu reclamava. Então, eu acho isso feio. Eu queria e eu quero não responder à mesma altura nenhuma da mentoria que eu fiz, né? E tô colocando muita coisa em prática. Ó, mas eu não falei que você tem que ser perfeita, não, hein? Não, você não falou que tem que ser perfeita. Você colocando trabalhar muita coisa nesse em prática. Foi que você, na mentoria diz, né? Para nós respirarmos, né? Ouvirmos, fazer cara de paisagem e não responder à mesma altura. Não tem necessidade, né? E é esse tipo de mulher que eu quero ser, mas não assim, forçando. Eu quero que seja natural. Ela quer ser a mulher 100% virtuosa da palavra de Deus. E não há ser humano na Terra que consiga isso, né? É impossível, né? Olha, mas a parte mais importante, sabe o que é? É que mesmo mediante a dor, porque o luto ele traz a dor. Gente, não tem a dor, uma das dores mais terríveis é o luto. Então, quando você passa por uma dor assim, aquilo desencadeia dentro de nós várias sensações. Então, o mais importante é que você conseguiu reconhecer que aquilo estava acontecendo com você, porque o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Você precisa reconhecer que precisa de ajuda. E o segundo, não se culpar por falhar. Eu poderia ter desistido ali e pensado, eu sou assim mesmo, voltou o que eu era antes, mas não, eu preciso continuar com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu coloquei na minha mente, e eu vou desenvolver ele, e tudo bem. Na terapia a gente aprende, né, nesse momento de dores, de perdas, de entes queridos, cada um reage de uma forma diferente. Cada um tem o seu, né, que você vai reagir de uma forma, eu vou reagir da mesma forma que eu sou ser humano igual você, não. Vai muito pelo sistema da pessoa, da natureza da pessoa. No meu caso, eu me estressei com uma outra pessoa, briguei lá no meio do asfalto. Pode falar. Briguei lá no asfalto com um homem brigou no asfalto? Um homem que estava trabalhando na coitada, não tinha nada a ver, né? O pobre do homem, mas ele foi mal educado, eu me estressei, eu estava estressada mesmo, e eu briguei com ele lá no asfalto, e ele estava querendo deixar os carros passar. Tomou toda a pista lá trabalhando e tal. E esses dias eu realizei algo que eu queria realizar na minha vida, mas errado, mas eu fiz, Daiane. Foi de comer uma barra de chocolate andando no shopping. Gente, que sonho. Bom demais, que sonho. Bom demais. Falei, quer saber? Tô com vontade, eu vou comer. Eu peguei, comprei uma barra de chocolate, abri e fui comendo como se estivesse chupando um picolé no meio do shopping. Tava se dedicando um tempo pra você. Então, eu acho assim, é uma liberdade. Eu tava querendo fazer, talvez podia fazer mal, eu pode fazer mal pro açúcar, mas eu fiz e realizei. As consequências pode vir depois. Eu ganhei os quilinhos. Olha, mas quantas pessoas gostariam de fazer a mesma coisa? Talvez até você. Há um tempo atrás eu não faria isso. Por medo do julgamento do outro vai pensar em mim. Quando nós falamos lá no início que os fracassos, as falhas, as derrotas são apenas um degrau para você continuar seguindo em frente. Para você parar, por exemplo, quando você procrastinou, quando você falhou, brigou com um rapaz do trânsito, perdoe ela estava passando por um luto. Então, quando você viu que você estava voltando, você reconheceu
e começou a trabalhar em cima disso. Então, as falhas, ela faz parte do processo. O que não pode acontecer, e que acontece na maioria das pessoas, é falhou e permanece frustrado, permanece no mesmo lugar. Então, você começou a enxergar o outro lado da terapia, o outro lado do autoconhecimento, que é você falha, você é ser humano, vai errar e vai falhar, mas não vai se permitir permanecer no mesmo lugar. Vai pegar aquilo, vai reconhecer, não, preciso mudar aqui. E aí vai trabalhar em cima disso. Agora, eu quero conhecer um pouquinho o seu espaço. Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu só concluir algo aqui que eu quero deixar bem registrado. Na terapia, eu aprendi na terapia, porque a gente cresce com medo de falar não das pessoas. E na terapia, a gente abre muita mente. A forma que você enxerga a vida, a forma que você traz para você um aprendizado tão grande de não querer se culpar, se julgar, fazer nenhum auto-julgamento conosco mesmo. Eu aprendi a dizer não. E é tão libertador o dizer não, porque eu me senti mais leve. Muitas das vezes me peguei em dizer sim, deixava de fazer as minhas coisas, deixava de fazer um passeio, que é um compromisso comigo, para dizer sim para pessoas. E hoje eu consigo dizer não com muita facilidade, sem julgamento, sem dó. E é isso. Faça isso. Inclusive, ela acabou de me dizer um não aqui na gravação. Vamos lá ver? Peraí, não vamos, deixa eu falar um negocinho. Olha, ela tá botando em prática, né? Vamos lá. Viu? Diga não. Gente, olha que cantinho aconchegante. Chega aqui pra nós aqui. Olha só. A palavra perfeito, no início de tudo, se encaixa nisso daqui. Agora ela está abrindo um pouquinho do espaço dela, né, Luziana? Isso. O que você pode dizer dessas peças maravilhosas que estão aqui? O seu trabalho que você descobriu, né, ao longo da sua trajetória, que você ama fazer. Essas peças aqui hoje, quando eu olho e vejo o quanto eu sou capaz, ao contrário daquilo que eu pensava lá atrás, que eu achava que eu não era capaz, hoje eu olho essas peças, esses projetos e vejo que eu sou capaz. E o bom de ver isso tudo é que eu tenho peças também, quando eu comecei, pontos, e eu vejo o quanto eu progredi, o quanto eu evoluí, olhando essas bolsas. É mais do que uma bolsa, né? Com certeza, mais do que uma bolsa. Significa superação. Superação de olhar para mim antes, né? E ver o quanto eu cresci, o quanto eu posso ir muito além. Gente, é cada detalhe, é cada perfeição. E aí você começa a perceber o quanto que às vezes a pessoa se paralisa por frases, por palavras que foram ditas ao longo da trajetória dela. E que às vezes impede. Por muitos anos, ela começou a trabalhar, a fazer tudo com mínimos detalhes, gente. E ficava com medo, não é mesmo? Exatamente. Com medo de colocar em prática. De vender, de falar assim, ó, uma linha aqui dentro, né? Você falou, né? Uma linha lá dentro não estava boa o suficiente para vender. Desmanchava tudo de novo. Desmanchava tudo e refazia. Como que o perfeccionismo atrapalha a vida, né? Muito. Eu quero aqui, Daiane, mostrar essa necessidade. E mostrar para você e para as pessoas que com certeza vai estar vendo. Quando eu fiz, a primeira necessaire que eu fiz, há uns 6 anos ou 7 anos atrás, a minha filha, ela foi fazer curso de enfermagem e ela virou para mim e falou assim, mãe, você consegue fazer uma bolsinha para mim colocar as minhas ferramentas de enfermagem? Eu falei, não sei, filha, nunca fiz. Mas a gente pode tentar. Olha só, gente. E eu fui sem conhecimento nenhum de material, né, do couro. Fui na loja, comprei e fiz essa necessaire. Olha os pontozinhos, Daiane. Isso aqui, eu não olho com um olhar de julgamento ou de defeito. Eu olho e vejo quanto eu superei, aonde eu cheguei hoje, porque são pontinhos bem pequenininhos. São linhas que não é adequado para fazer roupa. Esse material aqui é uma toalha de mesa, eu não tinha noção de... Você fez a toalha de mesa na bolsa. É uma toalha de mesa, eu não sabia o que era couro. Então, eu procurei, eu gostei, e saiu isso daqui. E outra coisa, eu vendi um monte, tá? Que ela foi divulgando. Ela foi divulgando lá na essa sala bolsa dela. aqui você guardou? E eu guardei. E eu guardei de recordação essa bolsa.
para ela estar colocando essas ferramentas dela. Essa foi a primogênita. E essa foi a primeira de outras que vieram depois. Dessa E eu daí, fiz o sucesso lá na sala dela. foi saindo assim, ó. Tortinha, tadinha. Todas as duas estão lindas. Essa daqui está mais velhinha, né? Que ela tem um apego emocional nela. E foi a primeira peça que eu fiz. Primeira peça. Fui na internet, procurei saber como fazer e saiu essa necessaire. E dessa necessaire, eu cheguei nessas bolsas aqui. Agora Porque eu não desisti. Chega aqui um pouquinho. O que você diria hoje para todas as pessoas sobre superação? Porque você superou isso tudo aqui. Sim. O que eu diria para as pessoas é essa frase que está aqui na minha blusa. Insista, persista e nunca desista. Por mais que venha na nossa vida momento de querer desistir, passou muitas vezes na minha vida, de querer desistir. Quantas vezes eu entrei aqui no meu ateliê e olhava para um lado e para o outro, mesmo vendo essas belezas, mesmo vendo, né, que eu poderia ir além, e eu quis desistir mesmo assim. Mas eu persisti e falei, não posso desistir. Se eu sou capaz, se eu posso, por que eu vou desistir? E aqui estou, compartilhando um pouquinho da minha história, que eu descobri que é isso aqui que eu quero para minha vida, que eu amo fazer. Isso aqui para mim é um parque de diversão, é um momento terapêutico, mesmo com meus embaraços, mesmo com pensamentos que às vezes batem na nossa mente, bate na porta, vontade de querer desistir, mas mesmo assim, eu quero persistir. E essa é a frase que eu quero focar nesse momento. Persista e nunca desista. Lembrando que falhar, querer desistir, faz parte da trajetória. E me diz uma coisa, Luciana, qual é a sensação de estar aqui, dentro do seu cantinho, no seu ambiente, seu habitat natural? Qual que é essa sensação de sentar aqui e começar a produzir cada uma dessas maravilhas? Eu digo que esse quarto, né, que era um quarto de minha filha dormir, mas hoje virou meu ateliê, meu parque de diversão. E o momento de estar aqui é um momento muito assim prazeroso, gratificante, é um momento que eu esqueço das coisas, dos problemas ou de algumas dificuldades, né? E uma coisa é certa. Ah, mas quando você entra aqui, está no seu momento ali prazeroso, no seu parque de diversão, não vem o momento de desistir? Vem. Vem pensamentos negativos? Vem. O que a gente não pode deixar é permitir que esses pensamentos invasivos, intrusos, né, permaneçam na nossa mente. Permaneçam. E é isso, é sonhar, é conquistar, é partir para cima, é não desistir. Aqui você coloca todo o seu lado criativo, né? Sua imaginação começa a fluir aqui. Em cada detalhe, cada escolha de cada estampa, né? Como que você faz essas escolhas? Poxa, hoje eu estou incentivada para essa escolha aqui e vai produzindo. Como que é essa sensação? Tipo, eu vou me deixar levar para essa estampa aqui. É uma viagem no tempo, porque quando você pega qualquer estampa dessa aqui, ali você já começa a imaginar essa cor, esse material. Aí você começa a criar na sua cabeça, né, os projetos, você vai e começa a cortar, a desenhar tudo, e vem na sua mente, você acaba criando. Então isso aqui é um momento, é um lugar de paz, de sossego, de terapia, e tudo isso de amor, de afeto, né? É muito bom. Quando você sai daqui, mais que às vezes você entra, sei lá, sobrecarregada, você sai mais leve. Sai sim, porque a gente ama, né, o que faz, e é libertador quando você ama quando você faz o que ama. E lembrando, gente, que ela está conversando agora nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Acessa lá. Gente, é cada coisa maravilhosa que você não vai se arrepender. Não tem uma coisa que você nossa, que eu não ficaria. Eu ficaria tudo pra mim, mas eu não posso, né? Eu não posso fazer isso. Para nós finalizarmos hoje, quando você olha a sua trajetória, tudo que você passou, o que você resumiria da sua vida lá de trás até o dia de hoje? Em uma única frase, o que você falaria? O que eu falei lá no início da gravação, o Daiane, foi que eu poderia ter desistido. Assim como eu falei que eu queria desistir da minha vida, que eu almejava estar doente, estar no hospital. Hoje eu vejo o quanto a gente erra em falar certas coisas, mas também quando eu lembro dessas frases, eu não faço nenhum auto-julgamento ao meu respeito. Foram pensamentos, né, negativos, mas já passou. E hoje eu me vejo recuperada, me vejo capacitada e vejo que não é nada daquilo que eu queria para minha vida.
E o que é essa sensação? O que isso significa para você? Significa que é uma sensação de liberdade, de querer viver cada dia, de querer crescer, de querer progredir e tudo de bom. O que você diria para as pessoas que estão dizendo lá uma frase para finalizarmos hoje, baseado em toda a sua história? Nos medos, nos fracassos, nas falhas, em querer desistir da própria vida. O que você diria para uma pessoa que talvez está passando pela mesma situação que você hoje, ou similar? Eu diria que uma certa vez eu ouvi de uma pessoa muito importante, uma frase muito dura. Não cabe aqui eu repetir a frase. E aquela frase eu carreguei por muitos anos, a um ponto de eu chegar, olhar para mim mesma e dizer, realmente essa pessoa tem razão. Nunca vou ser alguém na vida, nunca vou conquistar aquilo que eu almejo, os meus sonhos. Mas eu passei por cima, dei a volta por cima, não aceitei, né, essas frases ficar impregnada na mente, impregnada, né, na minha mente. Hoje me vejo num momento libertador, livre. Por muitos anos, essas frases te dominaram e hoje você está se curando e se libertando. Então, o conselho para você hoje é: não importa o que um dia disseram para você, não importa o que você já passou na sua vida, você não consegue mais alterar o passado, você não consegue alterar nada na sua história, mas você pode se curar da sua história e construir um futuro em cima dessa cura. O local da dor, nós devemos passar, mas não devemos permanecer nele. Luziane, eu quero agradecer por você compartilhar um pouquinho da sua história com todos nós e falar parabéns. Obrigada. Por quanto você tem crescido. Sabe, a dor, ela faz parte do crescimento. Crescer dói. Crescer castiga, machuca, faz parte. O que nós não podemos nos permitir é parar. Exato. Então, é difícil, está começando agora? Vai, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Isso em todas as áreas da sua vida. E o que você está fazendo em busca do autoconhecimento, mesmo na dor, seguindo em frente, é um ato extraordinário. É um ato que muitos gostariam de ter essa coragem e essa força. Porque, como eu sempre falo, a coragem não é ausência de medo. É mesmo com medo seguir em frente. Então, eu quero agradecer por você ter aberto as portas da sua casa, por compartilhar um pouquinho conosco sobre a sua história. Eu quero também agradecer, né, a essa oportunidade de estar divulgando o meu trabalho, de estar aqui ao lado da grande terapeuta, que é a Daiane. E foi agradecer a você, Daiane, por fazer parte da minha história. Agradecer você por estar me dando essa oportunidade. Né? Eu acredito que o Senhor, que Deus tem preparado tudo pra gente. E eu confesso que nesse momento eu tive vontade de desistir, porque veio medo, veio a vergonha, veio a timidez, medo de falar, medo de pronunciar, medo de tropeçar em palavras. Mas eu acredito que isso faz parte da vida, né? Como foi falado, ninguém é perfeito. E de estar encarando essa situação já é um grande passo que eu estou dando. E gratidão, a palavra é essa, gratidão por esse momento que eu jamais poderia deixar passar batido. Muito obrigada. Que é só o início. Esse aqui é só o início. Eu recebo. Obrigada. Obrigada a você. Só o começo. Ela tá gravando toda vez bastidores. Só o começo. Tô muito feliz. Muito feliz. Porque o mundo dá volta. E eu vejo esse momento, assim, sabe, muito importante. Porque quem diria, meu Deus, que eu iria estar com você. Primeiramente, você iria estar com você mesmo. Olha o quanto que você se reencontrou. Essa trajetória, olha o quanto que você conseguiu se encontrar. Por muito tempo andava perdida. E hoje já não anda mais. Obrigada por fazer parte da minha história. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar em todas as histórias que eu faço. É uma grande honra. Eu sinto assim, como é bom fazer parte da transformação de alguém. E não da derrota de alguém. Não da dor assim, né? Causar dor. Isso é muito bom. Obrigada. Obrigada a você.